O que é sororidade para você? Por definição, a palavra significa união, aliança entre as mulheres, ou seja, deixar para lá um comportamento que a gente foi, de certa maneira, incentivado a ter ao longo da vida, que é o da rivalidade umas com as outras. A ideia dessa palavrinha é que as mulheres fiquem juntas num mundo que limita tanto o nosso espaço, tanto o nosso jeito de viver. Vamos falar sobre a importância disso hoje, então? Lembrando que vocês participam com a gente na nossa hashtag CNN Brasil Tonight. E olha só, mais um programa com entrevista especial. Eu conversei com o ator Dwayne Johnson, o The Rock, e a Emily Blunt, a atriz. Eles estão no filme Jungle Cruise, que chega no cinema e no Disney Plus no fim desse mês. É um filme de aventura sobre uma expedição na Amazônia. É um filme bem gostoso de assistir, bem família, sabe? A entrevista também foi nesse clima, foi muito legal de fazer, então fica aí que a gente vai mostrar aqui no programa de hoje. Gabi, começando com você. Eu lembro que lá no começo do Tonight a gente brincava muito com a ideia... Clima tenso. De clima tenso nos bastidores. E a gente falava só sobre a gente nem incluiu o Karnal, porque é muito curioso como as pessoas olham uma bancada com 3 pessoas, olham e já imaginam, as duas não se dão bem. Então a rivalidade feminina, ela tá em todo lugar, ela é destaque, ela pode ser notícia muitas vezes também, né? É mais uma expectativa da construção de gênero que nos é imposta desde que a gente se conhece por gente. É sempre você está competindo com outras mulheres e não está competindo nem por visibilidade no trabalho, por construção de carreira, o que em certa medida pode ser uma competição saudável. E percebam que eu falei em certa medida. Mas é uma competição principalmente pela atenção masculina. Então olha esse lugar de subordinação como se a nossa existência fosse destinada a agradar os homens. E aí a gente precisa ter uma existência de competição porque esses espaços de satisfação da expectativa masculina em relação ao nosso comportamento são espaços restritos. E esse tipo de construção de gênero, claro, ele serve para que nós nos enfraqueçamos. Porque se a gente se une, a gente consegue se fortalecer e se colocar numa posição de muito mais resistência para a gente conseguir conquistar condições materiais de igualdade e não só as condições formais que a gente já evoluiu tanto conquistando. Eu acompanho, Mari, às vezes, os comentários nas redes do Tonight. E eu já vi as pessoas dizendo que é muito interessante como a gente consegue fingir. Porque a gente tem... Eu vi um comentário que era assim, elas parecem que não se suportam, mas elas fingem muito bem. Então, e olha que interessante, porque a gente não se suportaria, a gente teria que se submeter deliberadamente a uma situação de convívio quase que diário com uma pessoa que a gente não suporta e, além de tudo, fingir para terceiros que nós nos suportamos. Olha que existência mais espremida, mais subordinada a tudo que é a expectativa dos outros. As pessoas criam um conflito entre nós em relação às coisas que a gente veste. Então, eu vejo de vez em quando uma observação sobre como a sua vestimenta é informal e você deveria se arrumar mais para o programa. E de outro lado, nossa, a Gabriela precisa se arrumar tanto porque a Mari vai para a bancada de tênis. Quando, na verdade, a afirmação que a gente faz aqui é de uma união de 2 mulheres que se apresentam de maneiras absolutamente diferentes, que estudaram coisas diferentes, que muito provavelmente temos, né? Objetivos de vida que se distinguem e a gente convive em absoluta harmonia porque a gente se respeita na forma que cada uma é. Então, é um pouco sobre isso, não é uma identificação completa. Eu não preciso tornar minhas todas as suas expectativas de vida, eu não preciso chancelar todas as suas decisões, mas eu compreendo que a nossa condição de mulher faz com que nós vivenciemos, dentre todas as coisas diferentes que a gente experimenta na nossa vida, uma mesma opressão, que é essa opressão de gênero. E aí a gente se une nesse sentido, e por se unir, a gente se fortalece. E é interessante que a gente tenha cada vez mais mulheres com a coragem de serem de verdade, né? Então, assim, a Gabi se vestindo do jeito que ela se veste, eu me vestindo do jeito que eu me visto, a gente consegue entender como isso é importante, até pelas mensagens que a gente recebe de pessoas que falam, ó, tô indo trabalhar de tênis, tô indo trabalhar com um brinco grande, então isso tudo é importante. A ideia é justamente essa, que a gente dê a mão uma pra outra. Karnal, aí tem o outro lado, né? A Gabi falou sobre como muitas vezes essa rivalidade, ela pode ser para corresponder a uma expectativa do homem, porque a autoestima, ela não tem limites, né? Então, assim, a gente tá falando da rivalidade que prejudica as mulheres, mas pode beneficiar de certa maneira os homens?
Bem, existe uma técnica política militar que é divide et impera, divida para governar. Ou seja, você divide para poder governar. Interessa muito ao poder masculino que as mulheres sejam vistas e atuem como rivais. Interessa muito ao poder branco que os negros não constituam uma união. Interessa sempre a um grupo dominante que os seus subordinados, dominados, sejam todos eles muito divididos entre si. É a estratégia que se usava na África do Sul, colocando o governo racista, colocando um grupo negro contra o outro. Isso é antigo, é clássico, é romano, inclusive também foi feito na Índia pelos ingleses. Mas é preciso entender que o preconceito, e a misoginia é um preconceito, ele é um discurso, é uma prática, só que ele é absorvido pelas vítimas. Então, há mulheres misóginas, há negros racistas, há judeus antissemitas e há gays homofóbicos. Por quê? Porque o preconceito é uma espécie de câncer contagioso e ele atinge as vítimas também, que passam a emitir esse tipo de ideia. Atenção, solidariedade irrestrita não se deve ter a ninguém, porque ela sempre tem que passar pela ética. Eu não apoio um outro homem, uma outra mulher irrestritamente. Eu apoio quando a opinião for ética. Nós estamos falando aqui não de apoiar uma mulher quando ela for racista. Você não pode apoiar uma mulher racista, porque aí não depende de gênero, depende de caráter e de conhecimento. Mas você tem que evitar aquele tipo de comentário sobre aparência, olha como ela está se insinuando, ela joga uma opinião, os homens olham para o lado. Isso é que se trata, é isso que se constrói como sororidade, a capacidade de você negar o discurso que te obriga a enfrentar para servir melhor ao sistema falocêntrico, machista, patriarcal, etc, etc. Então, não é apoio em qualquer coisa que uma mulher dissesse. Se uma mulher me disser eu sou contra a vacina, minha querida, você é uma idiota. Você pode ser um homem, pode ser uma mulher, você é um idiota. Agora, uma mulher se veste com salto, outra com tênis, as opiniões geralmente derivam de um preconceito divisor para que então se estabeleça uma ideia. Essa não se gosta, essa se gosta demais e funciona como a Gabriela diz. Uma se arruma demais, outra se arruma pouco e o Leandro está na medida. Então, isso é exatamente a construção de um preconceito. Né? E Karnal e Mari, o Karnal falou muito bem sobre a introjeção desse preconceito pelas vítimas. Então, existem mulheres misóginas. E eu penso no seguinte, a gente passa a vida inteira ouvindo que a gente precisa. Se cobre. Fecha as pernas, não tem ambição demais, não chama mais atenção que o seu marido quando você estiver em público. Você tem que desejar sucesso, mas não tanto assim. E a gente vai se encolhendo. Então essa cultura cria mulheres que vão se espremendo para caber nas expectativas. Mulheres que não vivenciam os próprios sonhos, mulheres que não verbalizam a própria opinião, mulheres que não se apresentam da forma como elas desejam. E aí, de repente, você se depara com uma mulher que rompe com tudo isso. E você rejeita. Porque dentro daquele seu espaço espremido, você quase que se incomoda com a possibilidade de aquela mulher estar enfrentando todos esses padrões que, impostos a você, te submeteram. Só que ao rejeitar a mulher que rompe esses padrões, você fortalece o sistema que te oprime. Esse é o pensamento. Quando a gente problematiza essa questão de como a gente é incentivada a se dividir para se enfraquecer, a gente percebe que muitas vezes o nosso ressentimento, o nosso rancor à pessoa que não se submeteu àquela regra estrita que nos foi imposta, é um pensamento estrategicamente falho. Porque você vai estar cada vez mais fortalecendo as amarras que te comprimem, entendeu?